O Contraponto começa agora. No programa de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a guerra que se instalou nas instituições brasileiras. Na semana passada nós falamos aqui sobre a queda na credibilidade das instituições aqui no Brasil, a partir de uma pesquisa que foi divulgada recentemente, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as instituições públicas, mas com mais atenção ainda às instituições políticas, né? Especialmente os poderes executivo e legislativo que estão em franca guerra. Zé Luiz, quem é que perde com isso? Quem perde somos todos nós, né? Perde o país, perde a economia do país, a confiabilidade, e de uma maneira irresponsável, né? O que esses deputados, liderados pelo Eduardo Cunha, têm feito com o país. O que a gente vê é que, deliberadamente, o Eduardo Cunha, né, apoiado pela maioria dos parlamentares do Congresso Nacional, né, na Câmara, pelo menos, a gente tem, né, tem visto isso, tem boicotado o país, veja bem, para aumentar a instabilidade, para tentar prejudicar o governo, né, e principalmente depois que houve a denúncia dele com relação ao Lava Jato, né, onde ele deu uma declaração ridícula na TV, que ele agora passou para a oposição, como já não estivesse na oposição há muito tempo, falta de compromisso político, falta de responsabilidade política, falta de responsabilidade política com o país, né, aí agora ele agravou a sua oposição, mas não, veja bem, não se trata de uma oposição racional, não se trata de uma oposição com relação a um plano de governo, uma perspectiva ideológica, verdade, política. Não é oposição ao governo, é oposição ao país, ao né? país. Como um ato falho, o Aécio Neves, o senador Aécio Neves chegou a declarar que ele ia fazer oposição ao Brasil. E aí é o que eles estão fazendo oposição ao Brasil mesmo. Né? Quanto pior, melhor. Né? Quanto pior, melhor, porque eles querem desestabilizar, querem o impeachment, e fica aquela coisa pessoal. Né? Então, eu acho que esse deputado, Eduardo Cunha, ele tinha que ser responsabilizado. Eu acho que até é um caso de cassação. Né? E em vários países do mundo, você deliberadamente prejudicar o país politicamente, e a consequência disso é um prejuízo econômico, né? Das relações internacionais, comerciais internacionais, a estabilidade interna, né? O emprego, etc. Isso seria considerado, se fosse nos Estados Unidos, o cara estava preso. Né? Porque isso é traição. Zé Luiz, essa relação... É uma irresponsabilidade brutal, né? Ela está parecendo assim, final de jogo de Libertadores com o Atlético. E o resultado é aberto até o último segundo. Porque o que a gente vê é que as instituições elas estão transitando na sua postura, né? Uma questão que alarmou as redes sociais recentemente foi a posição da TV Globo, né, com um apoio velado ao governo, ou seja, uma mudança radical de postura. E aí todo mundo ficou sem entender o que é que está acontecendo, né? Isso aí movimentou as redes sociais nas últimas semanas, justamente porque houve uma mudança radical entre uma postura contundente, de crítica, de desestabilização. Há muito tempo, há anos, né? Uma crítica, e aí, principalmente naquele jornal Mais Tarde, mas né? mais recentemente, com a questão da crise, né? Esse estímulo permanente a uma sensação de crise. E a gente sabe que para além dos dados matemáticos, a crise tem um fator simbólico que é fundamental. Né? A crença na crise é capaz também de desestabilizar a economia, desestabilizar politicamente. E esse é um investimento que vem sendo feito sistematicamente na mídia desde a reeleição da no enfraquecimento das instituições, foi o que a gente discutiu no último programa. Mas o que será que está em jogo nisso? Pois é, eu acho que, em primeiro lugar, uma coisa que seria interessante o telespectador, né, prestar atenção nisso, é a falta de compromisso com a verdade e o uso político da mídia, dos meios de comunicação social, que ficou muito claro nisso. Você tem uma empresa, né, de telecomunicações poderosa como a Globo, né, que tem audiência para milhões e milhões de brasileiros, chega a quase todos os brasileiros, que tem uma postura, de repente muda a postura. E essa postura muda quando vem a mudança de postura da Fiesp, de alguns empresários importantes, banqueiros, etc. Então, talvez haja um sinal, já havia uma leitura nesse sentido, faz sentido, né, tem lógica dentro da regra do jogo, onde o que vale é a grana, é o poder, é o dinheiro,
né, de que os patrocinadores, né, importantes patrocinadores da Globo, né, estariam preocupados com o agravamento da crise e esse agravamento da crise prejudicando os seus lucros crescentes. Então, uma outra coisa importante, um outro dado importante que tem sido divulgado aí na imprensa, nas redes sociais, né, do lucro, por exemplo, do setor dos bancos, né, como do Itaú, do Bradesco, que tem tido lucros históricos. Então, então eles estão achando ruim de quê? E é ruim a desestabilização, porque a desestabilização política do país pode levar a uma situação política que gere uma instabilidade econômica grave. Mas uma crise sob controle, né? Isso. Eles estão ganhando com a crise. Porque quando há crise, eu acho que é uma outra coisa que também o telespectador tem que pensar nisso, quando há crise, alguém está ganhando com essa crise. Não existiria crise se todo mundo tivesse perdido. Né? Isso trata-se de jogos, são jogos de poder. Inflação, etc., não é um monstro que aparece de uma hora para outra, né, e que é incontrolável. Não. Né? Se tem inflação, alguém está ganhando com a inflação. E alguém está perdendo com a inflação, e assim por diante. Né? Uma outra questão que me chama que me causa interesse é como a gente trata as questões políticas e econômicas no Brasil desvinculado do contexto internacional. Como se nós estivéssemos numa situação isolada. Tanto comparativamente, né, ou seja, o que nós estamos chamando de crise aqui com relação ao que é hoje a crise internacional na economia mundial, e com relação aos aspectos políticos também, né? Ou seja, quais são os interesses para além das questões internas, ou seja, os interesses internacionais de grandes corporações com relação ao que acontece com o Brasil, né? Como se isso não tivesse repercussão aqui dentro e como se isso não afetasse a nossa situação. Então, essa desvinculação dos interesses internacionais me parece um grande erro na avaliação da crise. Um grande erro. Proposital, né? Claro, proposital, porque tem alguém financiando isso tudo por trás. Essa mudança de postura da Globo mostra que talvez alguém que esteja financiando para um lado, quem está financiando para o outro, quem tem interesse interesses aí a serem conquistados, questões que eles podem perder, enfim. Por exemplo, a desmoralização da Petrobras, né? Ela é claramente uma questão que afeta interesses que vão além dos interesses nacionais. A gente tem que pensar, por exemplo, se a gente pensar macro, e é fundamental pensar macro, como você disse, né? Por exemplo, a Arábia Saudita, a redução do barril do petróleo, do preço do barril do petróleo, essa redução brutal, enorme que houve, né? A Arábia Saudita não comandaria um processo como esse, não faria um processo desse se não tivesse autorização dos Estados Unidos. Né? Há 100 anos que o governo dos Estados Unidos apoia o governo da família real saudita. Né? Isso está aí, hoje você tem como pesquisar e encontrar essa história. Então, essa redução tem a concordância com os Estados Unidos. E alguns falam, mas isso prejudica até os Estados Unidos. Não, tem que pensar algo, o que está acontecendo no mundo hoje? Né? China e Estados Unidos. A economia chinesa ultrapassou ou equiparou-se à economia norte-americana. Só que a economia chinesa projeta um crescimento maior do que a economia norte-americana. O que significa, então, que nos próximos anos a economia chinesa pode distanciar-se da economia norte-americana. E a China tem interesses poderosos aqui na América. A construção de uma ferrovia que liga o Atlântico ao Pacífico para escoamento da importação chinesa de minerais, petróleo do Brasil, da Venezuela. A redução do preço do barril do petróleo prejudica quem? O Brasil, a exploração do pré-sal, inviabiliza a exploração do pré-sal, e a China está explorando o pré-sal junto com o Brasil, ganhou a licitação. Né? E aí mesmo, no mesmo momento você tem uma emenda lá do PSDB do Serra que quer abrir essa exploração do pré-sal para outras empresas, inclusive norte-americanas. Então, gente, ir montando esse quebra-cabeça para a gente deixar de ser inocente, deixar de superficialidade, porque a abordagem superficial que a mídia faz e que nas redes sociais ocorrem, né, ela namora com o fascismo. Né? O fascismo é a simplificação das coisas, é a divisão do mundo entre bonzinho e malzinho, e as coisas são muito mais complexas. De repente, por que prende? Se a gente pode imaginar, né, ou suspeita-se, porque a gente não pode acusar sem ter prova, mas há fortes suspeitas, né, de que essas práticas de corrupção são feitas por talvez quase todas as grandes empresas com relação às obras públicas. Mas por que só algumas foram perseguidas? Por exemplo, você pegar o caso da Halliburton. A Halliburton lá do Dick Cheney, nos Estados Unidos, né? Ela trabalha com exploração de petróleo e com construção de imóveis
ou seja, da indústria de construção civil. Né? Porque então, de repente, começa a aprender os empresários só da construção civil e não de outros setores. Né? Por que desvaloriza a Petrobras, até pensando em uma privatização da Petrobras? Quem é que pode estar atrás? Qual o interesse que está atrás disso? Essas perguntas têm que ser feitas. Essas perguntas não são ditas pela mídia oficial, porque não interessa para eles, porque essa mídia também funciona na base de grana, poder, dinheiro, que talvez possa ajudar a explicar essa mudança pontual, temporária, momentânea, de postura da Globo, que fazia críticas irresponsáveis diárias ao governo há anos, e agora, de repente, começa a se preocupar com as manifestações irresponsáveis. São irresponsáveis, sim, essas manifestações, essa bateção de panela ridícula, né? Para calar a boca, isso tem nada a ver com democracia, etc. Mas por que ela muda de postura antes? Então, eu acho que é muito importante a gente ir atrás dessas explicações. Já que você falou aqui sobre a bateção de panela, né? Qual que é o histórico dessa bateção de panela? A classe média está batendo panela porque está com a panela vazia? Pois é outra coisa ridícula, gente. É tão ridículo. Esse ódio, essa expressão de ódio... Que o país sai do mapa da fome e começa a bater panela. Por que não batia panela quando fazia parte do mapa da fome? E a maioria das pessoas estão batendo panelas, porque tem algumas pessoas bobas, né, que foram beneficiadas com o governo Lula, o governo Dilma, melhoraram de vida, poderam comprar sua casa, né, melhorou sua alimentação, estão podendo estudar, houve ampliação das universidades, né, estão podendo estudar na universidade, estão participando de projetos onde eles podem estudar no exterior. E muitas dessas pessoas que foram beneficiadas com essas políticas do governo criticam o governo e batem panela. Esses são os desavisados, que estão sendo enganados. Agora você tem os outros que têm ódio, é ódio de classe mesmo. Né? Ódio que não gostam dos pobres, não gostam de dividir o aeroporto com as pessoas mais pobres, não gostam de dividir suas viagens ao exterior com as pessoas mais pobres, não gostam de dividir a universidade com as pessoas mais pobres, e essas pessoas estão batendo lá a sua panelinha Le Creuset, né, que nem sabem onde guardam a panela. Só que essa lógica de bater panela, isso foi criado, isso vem da ditadura da Argentina. As pessoas batiam panela por quê? Porque as pessoas não tinham voz. Né? Elas não tinham como se manifestar, porque se manifestassem iam presas, era uma ditadura. E estavam passando fome, as panelas estavam vazias. E você vai me dizer que esse pessoal aí que está batendo panela está com a panela vazia. Zé Luiz, e pior, era porque eles não tinham voz. Essas pessoas estão batendo panela para abafar a voz. Então não tem democracia sem diálogo. Como é que eu vou fazer uma democracia se eu não escuto o outro? Se no momento que o outro vai falar, eu bato panela para não ouvir o outro. Está tudo errado. É uma estupidez. E nós estamos discutindo essas questões aqui, nós, na verdade, não estamos aqui fazendo uma defesa, nós não somos procuradores do governo. Não estou defendendo o governo, que eu discordo de um monte de coisa, de quase tudo desse atual governo. A gente até poderia gravar vários programas aqui com questões com as quais a gente tem debatido, assim, brutalmente e contrárias posturas do governo. Né? Eu sou professora federal, você é professor federal, hoje nós estamos aí em conflito com a postura do governo com relação aos professores, aos servidores das universidades federais. Há anos sem aumento, Exatamente, né? Sem reposição salarial. Então a gente está nessa briga. Não é nem aumento, você disse bem, reposição salarial. Não se trata de aumento, não. Nós não estamos satisfeitos com o governo, não se trata disso. Mas o que nós estamos fazendo aqui não é defesa de governo, nós estamos aqui tentando trazer à luz o que é ocultado propositalmente e permanentemente. E como que é assustador o efeito da desinformação da mídia, porque tem muitas pessoas que acreditam que elas podem se informar lendo as revistas que estão aí, assistindo a grande mídia que está aí, né? As grandes redes de TV, as grandes revistas de circulação nacional. Então elas vão, acredito eu, né? Estou sendo assim, talvez até um pouco irônico, né? Que elas vão com boa fé quando lê aquela revista horrorosa lá que compra na banca do jornal. Eles estão acreditando no que está dito ali. Né? Mas ali é mentira. Né? Há uma mentira sistemática. A grande mídia mente. Né? E as pessoas têm como se informar. Então, deixa de superficialidade, gente. Deixa de ódio barato. Né? Deixa de raivinha boba. Se informa, porque vocês estão sendo feitos de bobos. Né? O Manuel de Barros, que é um dos grandes poetas que, né, nós tivemos aqui no Brasil, dizia que tudo que ele escrevia, 90%, como é que ele dizia? 90% é invenção, só 10% é mentira. Né? Olha, isso é a maravilha, né, da poesia, que tem repleta de invenção. Agora, infelizmente, quando a gente fala da grande mídia, 98% é mentira e só 2% de invenção. Né? Não é invenção, porque não tem capacidade de inventar coisa nada. Pode ser 2% de algum fato que seja
verdade, e 98% de mentira para uso político, para distorcer, para enganar as pessoas, com objetivos que são objetivos econômicos e poder econômico. Da mentira. A gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o Contraponto. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Contraponto está de volta. No programa de hoje nós estamos discutindo sobre a crise institucional que se instalou no país e o que está provocando essa desestabilização. Nós estamos tentando aqui desvendar quem ganha e quem perde, né? E até agora nós estamos vendo que tem mais gente perdendo do que ganhando, né? Sempre. A maioria das pessoas geralmente sempre perdem, né? A maior parte das pessoas. Ô Zé Luiz, eu quero colocar na nossa pauta aqui, já que o assunto é a pauta-bomba instaurada, né, na Câmara Federal, eu quero colocar algumas questões para a gente explicar um pouco para o nosso telespectador o funcionamento, essa engrenagem do Congresso Nacional. Porque algumas questões têm movimentado, especialmente a Câmara, nas últimas semanas, que estão relacionadas com as contas que foram apreciadas a toque de caixa, as contas de governos passados. Né? Isso é importante para o telespectador entender que história é essa do Congresso apreciar contas. Como essa apreciação é feita, já que ela é uma competência do Congresso Nacional, e qual é a repercussão dela ser analisada separadamente entre Câmara e Senado ou apreciada em sessão conjunta, ou seja, que diferença faria isso, né? E faz diferença, que nós vamos discutir aqui. E a outra questão que eu ainda quero também levantar nesse bloco é em relação à inviabilidade do governo com uma possível aprovação da PEC, né? Que eleva, que na verdade equipara o salário dos membros da AGU, né, os procuradores, inclusive estaduais, municipais que estão na pauta, ou seja, federalismo, cadê, né? Onde está o federalismo? E que tornaria o orçamento da União impraticável. Né? Então, quem ganha, quem perde, e como que isso tudo está se desenrolando do ponto de vista até do direito mesmo, né? Tá certo isso? Não, está tudo errado, né? Parece que a Câmara de Deputados, Eduardo Cunha e os deputados que ele lidera, que é a maioria, né, jogaram a Constituição na lata do lixo, né, o processo constitucional, o processo legislativo, né, assim eu como... Eu não concordo com você. Eles não jogaram na lata do lixo, eles estão jogando com a Constituição. A minha perspectiva Eu acho que estão jogando com o regimento interno, mas de forma inconstitucional. Isso, porque aí a minha avaliação é de que eles dão uma roupagem de constitucionalidade, né, sob o argumento da técnica, enquanto a própria Constituição trata essas questões como questões políticas. Na verdade, é como se não fosse responsabilidade deles o que eles estão fazendo. Quando Eduardo Cunha, por exemplo, diz, não, eu coloquei na pauta que é minha função como presidente da Câmara. Como presidente da Câmara, como deputado federal, qualquer deputado federal, a atuação deles é uma atuação política. Ótima avaliação. O julgamento das contas é um julgamento político. Quem faz julgamento técnico é o Tribunal de Contas, que auxilia no controle das contas do Poder Executivo. Então, o papel do Parlamento, o papel do Poder Legislativo é um papel político. E aí, o que ele faz? Ele joga com a Constituição, joga com o regimento interno, joga com o direito. Como se estivesse escravo disso, ele é obrigado a fazer Exatamente. isso. Não queria fazer, mas eu tenho que fazer. E essa conversa a gente conhece também de longa data, né? Perigosíssimo. Perigosíssimo. E isso é muito grave, né? Porque o governo precisa do parlamento para governar, né? A gente já comentou isso aqui. Então... O sistema presidencial não tem. Se o presidente, a presidenta ou o presidente não tem maioria no Congresso Nacional, ele simplesmente não governa. Então, falar, a presidenta não está fazendo nada. Olha, não está fazendo nada porque o Congresso não deixa. Então a gente tem que localizar muito bem onde está o problema. Né? Não há governo no parlamentarismo e no presidencialismo, essa situação é mais grave ainda, né? Porque não tem essa situação de queda de governo, etc.
não há governo que consiga governar em nenhum sistema, né, sem o apoio do parlamento, sem ter maioria no parlamento. Então isso é um problema que a gente já comentou, as pessoas vão começar a pensar, entender um pouquinho o sistema para começar a votar. Olha, se eu votei na presidenta do partido X, eu tenho que votar nos deputados do partido X. Não é porque se eu voto na presidente do partido X e voto no deputado do partido Y, eu inviabilizo o governo que eu mesmo votei, que eu mesmo escolhi. Né? Então, a gente tem essa irresponsabilidade toda que está acontecendo aí. E aí entra a questão, você colocou duas questões aí que são muito importantes. Entra primeiro a questão que você colocou da pauta bomba, né? Uhum. Da aprovação. Não, mas antes da pauta bomba, da questão da aprovação dos orçamentos dos governos anteriores. De 20 anos, né? De 20 anos. 20 Estava 20 anos parado, 20 anos engavetados. Mas a competência do Eduardo Cunha não deixou, né? E essas contas foram votou aprovadas. Em quanto tempo? 40 minutos, 30 minutos, né? Então, a gente vê claramente uma articulação política disfarçada. Mas aí eu vejo algo que as pessoas, eu acho que é fácil ser visto. Se você aprova contas de governos anteriores, onde o Congresso tem a competência constitucional de fiscalizar essas contas, com a ajuda do Tribunal de Contas, não é mesmo? Então, se isso está 20 anos parado, de repente ele pega essas contas todas e resolve em algumas horas, isso aí para mim... Vamos só esclarecer o telespectador, porque ele quer chegar na conta da Dilma. Porque, né? Isso. E porque ele quer chegar na conta da Dilma para prejudicar o governo e causar desestabilização, isso aí no mínimo, isso aí é crime de responsabilidade. Esses caras, e não é só Eduardo Cunha, esses deputados aí que fizeram isso, tinham que ser caçados por crime de responsabilidade. Como é que eu faço de maneira irresponsável, eu que tenho a responsabilidade de verificar as contas, aprovo essas contas que estão ali paradas, porque é difícil, tem que analisar, aprovo em 20 minutos, aprovo em 40 minutos. Olha como esse jogo é pesado. Houve uma concordância com essa pauta, né? Inclusive da base aliada ao governo e até do PT. Né? Agora, e aí que eu acho que há um erro de avaliação, mas é um problema da forma como se joga com a plateia. Porque, por exemplo, quando o PT assina concordando com essa pauta, ele quer mandar um recado de que ele não tem medo de ter as contas, ou seja, de que chegue nas contas da Dilma e de que elas possam ser apreciadas. Eu acho um erro de avaliação do PT, né, na medida em que ele tem que deixar claro que sabe que se trata de uma articulação política contra o governo, contra o país. Né? Contra o país, usando para isso a tentativa de derrubar um governo. Então, não se trata de não ter medo das contas, se trata de que não é coerente essa postura da Câmara Federal na tentativa de desestabilizar o país. E não é o governo, é o país que perde com isso. É uma Câmara, e isso que eu acho, ele tem que insistir nos mecanismos legais constitucionais, né, e as violações que esses deputados estão fazendo. Né? Eles estão violando a Constituição nesse sentido, eles estão sendo irresponsáveis. E aí vem outra questão, que é a questão do orçamento da União, né? Que eu cheguei a mencionar aqui no início do programa. Mas aí tem aquela discussão lá do Senado, você vota, bicameral e etc. Vamos que também aqui essa questão. Que aí uma tentativa, né? Uma senadora que pediu... porque na verdade é o seguinte, como essa competência é do Congresso Nacional, ela precisa passar tanto pela Câmara quanto pelo Senado. A discussão que está sendo feita é que essa apreciação, uma senadora impetrou um mandado de segurança contra essa sessão que aprovou as contas, alegando que isso deveria ter sido feito em sessão conjunta. O que isso significa? Significa que a Câmara não poderia ter aprovado separadamente, depois enviar para o Senado votar. Que, na verdade, eles deveriam, reunidos, deliberar sobre essas contas. É isso que está em questão. Deve ser deliberado separadamente, pode ser deliberado separadamente ou, obrigatoriamente, tem que ser deliberado em sessão conjunta. E o que implica ser deliberado separadamente ou ser deliberado em sessão conjunta, Zé Luiz? Quando a gente tem uma Câmara muito maior
do que o Senado. Né? Acho que vale a pena explicar se você tem uma deliberação em sessão conjunta, senadores e deputados vão votar juntos na mesma sessão. E como são 81 senadores e 513 deputados, esses 81 se diluem em meio aos 513 e a Câmara fortalece a Câmara. Então aí também é todo um jogo político. Se eu tenho maioria no Senado, não tenho na Câmara, então é interessante que eu tenha um sistema bicameral. Se eu não tenho maioria nenhum dos dois, aí perdeu mesmo. Mas, nesse caso, pode significar ganhar tempo, né? Porque como essa votação foi feita a toque de caixa, rapidamente, de maneira irresponsável, né? Tem toda a razão a senadora em que fazer essa discussão com cautela, né? Analisando essas contas de verdade, discutindo e aí aprovando, né? E aí vai se discutir se seria unicameral ou bicameral. No caso atual, o governo, né, não tem maioria nem na Câmara nem no Senado. Então, perderia, se fosse as duas juntas, perderia as duas separadas. Mas o caso, talvez se torne central, além da questão técnica, se é unicameral ou bicameral, é justamente a irresponsabilidade da Câmara ao votar essas contas a toque de caixa rapidamente, sem fazer uma análise minuciosa, o que ela tem obrigação de fazer. Mesmo que é uma decisão política, é um órgão político, mas é um órgão político que vai ser norteado por aspectos técnicos e por isso ele é auxiliado por um órgão técnico, que é o Tribunal de Contas. Então ele não pode simplesmente tomar uma decisão política sem levar em consideração as argumentações técnicas, os aspectos técnicos que foram levantados pelo Tribunal de Contas. Uma outra questão que me impressiona é como assim algumas categorias vão tentar tirar proveito dessa crise institucional, né, e aproveitando pautas antigovernistas para aprovar questões de interesse de uma categoria, né, sabendo que isso implica numa intensificação da crise econômica do país. Né? E aí vem uma questão que o telespectador também precisa entender, que o que está sendo discutido agora, que é a equiparação dos vencimentos dos membros da AGU com relação ao teto constitucional, que é o que recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Isso tem um impacto sobre o orçamento da União, e não só eles, né? Mas não só da AGU, Federal, delegados da Polícia Federal, procuradores... Eduardo Cunha, né? Olha que coisa mais interessante, porque a Polícia Federal... O Eduardo Cunha lidera um processo de dar aumento àqueles que investigam o governo do qual ele é contra. Tudo muito... Gente, mas e num processo legislativo que não tem a participação do Poder Executivo, porque quando está em jogo a aprovação de um projeto de lei, ainda há a possibilidade da sanção presidencial, né? Mas no caso de um projeto de emenda à Constituição, uma PEC, como é conhecida, como é o caso dessa deliberação com relação à equiparação com o que recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal, não há sanção presidencial, ou seja, isso vai ser deliberado e se for aprovado pelo Congresso Nacional... sem a possibilidade de veto da presidenta da República. Só vai chegar a consequência para o governo que tem que lidar com um orçamento que não é praticável. E aí eu acho interessante, né, que a gente encontra, né, milhares de brasileiros numa postura antidemocrática e machista, chamando a presidenta dos nomes que eles têm chamado, que eu não tenho coragem de reproduzir aqui. Né? Mas se fosse o presidente homem, por exemplo, eles não iam chamar de boi, né? Seu boi, seu isso. Mas como é mulher, ainda tem essa postura. E deixam o Eduardo Cunha e essa Câmara irresponsável fazer ou destruir o país, destruir a economia do país. Talvez esse seja um sinal de mudança de postura da Globo. Né? Esses empresários, banqueiros, etc., que patrocinam a televisão, que estão aí anunciando no horário nobre, pagando aí a Globo, uma propaganda no horário nobre da Globo, mais de 300 mil, 600 mil, sei lá, uma fortuna. Esses caras vão falar, olha, vocês estão apoiando um sujeito que vai afundar economicamente o país e nós vamos juntos. Né? Irresponsável. Então, eu acho, tem uma palavra com queridíssimo professor meu usava sempre, que eu acho que é o ideal para o que a gente está vivendo hoje, uma barafunda. Né? É uma barafunda de imoralidade, de irresponsabilidade, né? De ódio, de raiva, e que a gente precisa dar um jeito, dar um para nisso, tem que parar com isso. É o momento. E talvez algumas pessoas com mínimo de responsabilidade estão começando a perceber que é hora de parar com essa barafunda. E agora, como que nós vamos fazer isso? Porque tem que responsabilizar esses caras. O Eduardo Cunha não pode sair impune de tudo isso que ele está fazendo com o país. Não pode, não. Né? E eu percebo, assim, que a força da mídia é tão grande, da mídia poderosa mesmo desse país, que ela sabe que é capaz de lidar com a opinião pública para revertê-la
naquilo que ela tem insistido sistematicamente, mas ela sabe que dá conta de reverter essa opinião. Né? Então, o povo... É mais uma prova de como que essa grande mídia faz a maioria do povo de bobo. De bobo. Agora vocês batem panela, vai lá os bobos batem panela. Agora vocês param de bater panela e ouvem. Aí os bobos vão lá e ouvem. E o que mais eles vão ordenar? E vão ordenando, e os bobos vão fazendo. A gente precisa se informar, né? Precisa estudar. Entender, para a gente ter opinião sobre alguma coisa, tem que estudar antes essa coisa. Estuda, depois fala. Né? A opinião não é falar bobagem, não, né? É verdade, não está fácil para ninguém, não, né, Zé Luiz? Tá, mas a gente está aqui para desmontar esse discurso oficial e fazer o contraponto. Então, continue com a programação da TV Comunitária. Na próxima semana, a gente volta com mais uma discussão para baratinar aí a sua cabeça e tentar ajudar a entender essa barafunda, como diz aqui o professor Zé Luiz. Até a próxima semana.